Bom dia, graça e paz. Que a paz do Senhor reine em todo o teu ser, em nome de Jesus. Lições na tempestade. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no barco, e outros barcos seguiram. Ora, levantou grande temporal, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento, disse o mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então disse-lhe: por que sois tímidos? Como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento lhe obedece? Amém? Glória a Deus, queridos. Queridos, após passar o dia inteiro ensinando a multidão que se aglomerava à beira do mar, Jesus muito provavelmente estava cansado. Ordena seus discípulos que entrem no barco para atravessar para o outro lado da margem do mar da Galileia, onde se encontravam. Lá ficava a região chamada Gadara, onde Jesus iria libertar um homem que estava possesso de um espírito imundo. No decorrer da travessia, enquanto Jesus dormia calmamente na polpa do barco, eles são surpreendidos por uma grande tempestade. E vendo que não teriam condições de sair daquela situação, apavorados, eles clamam Jesus dizendo: Mestre, não te importa que morramos? Jesus então repreende o vento e manda o mar se aquietar. E além de acalmar os discípulos, deixa algumas lições que valem para todos nós. Primeiro, a tempestade é inevitável. De forma geral, temos a tendência de acreditar que todas as tempestades que passamos são resultado de uma desobediência nossa. Foi assim com Jonas, por exemplo. Ele desobedeceu e por isso viu uma grande tempestade. Sendo assim, quando passamos por um momento difícil, é muito comum buscar em nossa memória, tentando achar algum erro de pecado cometido no passado, não é verdade? Mas aqui você percebe que isso não é uma regra. O Senhor Jesus ordenou aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eles prontamente obedeceram. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Passaram o dia inteiro ouvindo e fazendo sua obra, mas tudo isso não os livrou da tempestade. Isso vai nos mostrar que, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo, todos passamos por momentos de tempestade. Elas são inevitáveis. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. João 16:33. Amém? O apóstolo Pedro, ele incentiva aqueles que estavam passando por problemas a ficarem firmes, como também disse, os irmãos em todo o mundo passam pelo mesmo sofrimento. 1 Pedro 5:9. Muitos personagens da Bíblia também passaram por tribulações. Jó, ele perdeu tudo, mas não perdeu sua fé em Deus. Amém? Deus não livrou Daniel da fornalha, mas o salvou do fogo. Amém? Deus não livrou Daniel de passar ali, de ficar na cova com os leões, mas fechou a boca dos leões. Paulo também tinha um espírito na carne, foi preso, perseguido, apedrejado, apanhou injustamente, naufragou, mas isso não parou. Está lá em 2 Coríntios 11:24. Amém? Glória a Deus. Não desista, não pare. As tempestades são irrepreensíveis. Além de serem inevitáveis, as tempestades são também irrepreensíveis. Pense comigo, o mar da Galileia era conhecido por suas tempestades fortes e repentinas, uma realidade até hoje. As pessoas que estavam naquele barco, a maioria era pescador
ou seja, estavam habituados a lidar com o mar e as suas intempéries, ou seja, suas tempestades, vendavais e temporais. E talvez você esteja perguntando por que todas essas informações. É a resposta. É o seguinte, para mostrar que mesmo conhecendo a realidade do local, mesmo tendo experiência, eles foram pegos de surpresa. Amém? O mesmo modo acontece conosco. Não importa o quanto conhecemos e o quanto temos de experiências, as tempestades da vida nos pegam de surpresa. Uma enfermidade, às vezes uma traição, uma crise financeira, uma crise familiar, um acidente ou até mesmo uma crise mundial. Amém? Elas chegam sem avisar e nos pegam de surpresa. Lembra da Covid? As tempestades não são administráveis. Apesar de nenhum dos evangelhos descrever, podemos imaginar que, confiando em sua experiência, em sua própria força, em primeiro lugar, os discípulos tentaram resolver o problema sozinhos. Afinal, muitos ali eram pescadores experientes, muitos provavelmente, eles já tinham passado por situações semelhantes, mas essa tempestade era diferente. O Evangelho de Mateus registra o seguinte: de repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundam o barco. Mateus 11, 24. Talvez você esteja aí passando uma situação que diz assim: pastora, eu nunca passei uma situação como eu estou passando agora. E isso tem te levado a sucumbir. Mas não esqueça, Jesus estava no barco com os discípulos, está aí com você, amém? Lucas também comenta: abateu-se sobre logo o vento, forte o vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam grande perigo de vida. Lucas 8, 23. Queridos, era uma tempestade tão forte que eles acharam que ia morrer e disseram: mestre, não te importa que morramos? Marcos 4,38. Aquela tempestade era diferente de todas que eles tinham enfrentado antes, de forma que não fosse ali a interferência de Jesus, eles teriam morrido ali. O grande acerto deles foi, enquanto ainda havia tempo, clamar ao Senhor Jesus por ajuda. Trazendo para os nossos dias, muitas das vezes não agimos da mesma forma. Ao invés de prontamente buscarmos o Senhor Jesus, logo, quantas vezes não confiamos em nosso próprio braço? Quantas vezes não confiamos em nossa própria capacidade? Quantas vezes não tentamos usar o nosso próprio recursos? Ou quantas vezes não tentamos resolver do nosso jeito? É a nossa postura tem que ser de completa dependência de Cristo, de forma que quando as ondas e as tempestades da vida começam a se formar, temos que clamar por ajuda quanto antes, amém? Você não está só, clame a ajuda de Deus agora, peça socorro, Ele enviará os seus anjos. As tempestades são pedagógicas. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava, com certeza, pois fazia parte da programação de aulas daquele dia. A experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabiam que precisava aprender. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Ei, confia no teu Salvador. Jesus passou por aquele dia inteiro ensinando a multidão e os discípulos as parábolas do reino, mas ainda faltava a aula prática particular. Às vezes a gente sabe tanto, né? Mas só teoria. Na prática não sabemos. É preciso passar essas provas da vida. Em uma situação daquela, as perguntas, né, de Jesus podem parecer absurdas. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus queria ensinar para aqueles que tinham razões para temer, em primeiro lugar, porque ele tinha falado que chegaria a outro lado. Em segundo, porque ele estava com eles. Em terceiro, ele estava tranquilo. E ele estava ali naquele momento tranquilo, porque sabia que tudo aquilo fazia parte
da agenda do Pai. Em quarto lugar, por causa do poder dele. As tempestades que passamos em nossa vida, todas elas, sem exceção, têm um caráter pedagógico. São para nos ensinar. Amém? Pois o Senhor disciplina quem ama, educa todo aquele que recebe como filho. Amém? Às vezes nos lembramos apenas da parte da correção da disciplina. É verdade. O Senhor disciplina, corrige aquele que ama. Mas ele também educa. Ele também ensina. E muitas das vezes usa as situações que passamos em nosso dia a dia para isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fez a questão de lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Romanos 8, 28. Todas são, literalmente, escrevendo em Tessalonicenses, ele disse que tudo devemos dar graça. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 18. Essa deve ser nossa postura. Vamos concluir? Para finalizar, imagino que o mais difícil para os discípulos não tenha sido a tempestade, meus irmãos, mas o sono de Jesus enquanto ele acontecia. O ato de dormir calmamente em seu travesseiro, enquanto um verdadeiro vendaval assolava o barco, levou-os a pensar que ele estava indiferente quando o perigo que passava. E nós? Não temos também muitas das vezes a mesma sensação? Não nos perguntamos o que aconteceu? Não nos perguntamos se Deus não está dormindo? Salmo 121 nos responde isso. Ele é o nosso protetor, ele não dorme, ele está sempre alerta para nos guardar. Amém? Glória a Deus. Deus não dormita. Glória a Deus. Ele está aí contigo nesta prova. Ele está aí contigo nesta luta. Ele está aí, você ainda não sucumbiu aí, porque Deus está te dizendo assim, olha filho, eu seguro na tua mão, não temas, eu estou contigo para te ajudar, e não só para te ajudar, eu estou contigo para te livrar, e não só para te livrar, eu estou contigo para pintar um novo quadro da tua vida, e não só para pintar um novo quadro da tua vida, mas o Senhor Deus te diz assim, eu estou contigo para reescrever a tua história. Tudo isso que você está passando, aí é para você ter um crescimento, mas tudo isso vai passar logo. Não desista, não perca a sua fé. Nesse temporal, nessas ondas fortes, não perca a tua fé. Creia que o teu Deus está contigo e vai te dar a vitória. Creia que teu Deus vai te tirar desse deserto. Creia que teu Deus vai reverter aí essa situação na tua área da saúde. E vai te entregar de novo a restituição da cura, a saúde. Jesus te ama e está no controle da tua vida. Não perca a fé, porque diante dos milagres, sempre Jesus disse, vai filha, a tua fé te salvou. Ó mulher, grande a tua fé. Para aquele homem ali, centurião, Jesus disse que nunca viu uma fé, porque aquele homem disse, basta uma palavra tua. E Deus já deixou a promessa aí na Bíblia, que você seria mais que vencedor, que ele não te deixaria, estaria contigo até a consumação do século. Pegue estas palavras, pelas tuas pisaduras somos sarados. Pegue a promessa e tome posse. Deus é fiel para cumprir na sua vida. Deus vai te tirar dessa tempestade. Amém? Glória a Deus. Que você possa aí aumentar a sua fé e saber que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não perca o foco que é Cristo. Não perca a fé de dias melhores, de uma vida restaurada, de uma comunhão com Deus, com vida no altar. Não perca a tua fé. Deus é contigo para te dar vitória nesta área. Creia, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Um shalom, Adonai. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os nossos vídeos. Assista as pregações. Amém? Deus já me revelou que muitas pessoas não têm assistido a pregação porque o inimigo faz a pessoa não assistir. Peça para Deus colocar luz na tua mente,
para Deus libertar você. Amém? Isso é a opressão do inimigo. Que Deus te abençoe.